Encontros com o Futuro, hoje com uma convidada muito especial, Fernanda Giacom, gerente sênior de marketing da empresa ZF Group, na América do Sul. E aqui comigo o professor Marcelo Gabriel, da SPM São Paulo, e Matthew Schurtz, diretor do World Observatory. Encontros com o Futuro é uma iniciativa do World Observatory, da SPM e da Prime, que é o braço da ONU de Universidades de Negócio no Brasil e no mundo. Fernanda, um prazer enorme ter você aqui com a gente hoje. Prazer é meu. Obrigada mesmo pelo convite. Prazer estar aqui com o Marcelo, com o Matthew, você, Pedro. É uma honra para mim e para a ZF. Que legal, muito bacana. Vamos começar, conta um pouquinho para a gente a dimensão da ZF no mundo e aqui no Brasil. Então, a ZF é uma empresa que vende autopeças, mas como eu disse, né, a gente já não é mais uma empresa de autopeças, é uma empresa de soluções para mobilidade. Então, tudo que você imaginar que ajuda as pessoas a ir de um lugar para o outro, seja na terra, no mar, enfim, trilhos, a ZF está presente. Nesse nível, qualquer tipo de mobilidade, micro, macro... Sim, a gente desenvolve desde freios, direção, suspensão, embreagem, a parte de transmissões, software, computadores, supercomputadores para os veículos também, airbag, cinto de segurança, São volante. componentes da mobilidade. Né? Então é muito difícil você estar num veículo e não ter alguma solução da ZF nele. Muito difícil. No mundo inteiro, né? E motores elétricos, inclusive, também, né? Isso. Olha que legal. Para linha leve, linha pesada, então é carro, caminhão, ônibus, embarcações. E fora da mobilidade, energia eólica também, as transmissões daquelas grandes pás eólicas também têm produtos EF. Né? Aí vocês estavam com pouca coisa para fazer. E deu uma diversificada um pouquinho. A eletrificação estava demorando, então vocês foram lá ajudar. É legal, assim, o propósito da empresa é promover uma mobilidade mais limpa, mais segura, né, e acessível para as pessoas. Esse é o mote da nossa empresa. E é de origem da onde, Zé? Alemã. Alemã. Isso. Mas, ao longo dos anos, foi incorporando outras empresas, né? TRW, por exemplo. Eu venho da TRW, que é uma empresa americana. Então, tem DNA também de outras empresas ali, mas a base mesmo é alemã. Olha, então é uma empresa que não é chinesa, Marcelo. Não é chinesa. Não, e assim, né? Uma coisa interessante da ZF é porque quem fundou a ZF foi o Conde Ferdinando von Zeppelin. Exatamente. Olha só. Agora conta essa história junto com a Fernanda. No Led Zeppelin. Não isso, ele foi ele que fundou o Led Zeppelin. Não confunde o telespectador. Então essa questão da mobilidade, que a Fernanda falou do ar, da terra, está lá desde o tempo do dirigível do Zeppelin. Nossa, mas ele fundou a ZF. Ele criou o Zeppelin. Há quantos anos atrás, Fernanda? 115 anos. Ele inventou o Zeppelin. Ele desenvolveu o Zeppelin. Era o Ferdinando von Zeppelin. Lá no sul da Alemanha. Que incrível. Em Friedrichshafen. É uma cidade, você vai para lá, tem um museu, é muito bacana. Tem toda a história lá, desde... e era um cara muito empreendedor, assim. Ele fez ele desenvolveu várias coisas. E aí ele não teve um filho, não, um sucessor. E aí ele deixou a empresa para a cidade. Pera, explica pra gente. Então é uma empresa de capital aberto? Como é que ela se... Ela é uma empresa da cidade mesmo, né? É um fundo, na verdade. E é legal porque tudo é investido em tecnologia, em soluções, né? Então, E quem manda, então? É a cidade? É o prefeito? Deve ser um board, né? Ele é do board? O prefeito não, mas tem um board de gestão muito bem estruturado. Que é da cidade. Tem pessoas da cidade que também fazem parte, claro. Imagino, porque isso reverte para uma parte para a comunidade. Sim. Que interessante. E como é que ela veio, primeiro, como grande player, qual é a posição dela no mundo, assim, em produção de Ela é a componentes? segunda maior do mundo. Segunda maior do mundo. Quem é o primeiro, assim, só para a gente conseguir dimensionar? Hoje é a Bosch. A Bosch. Uhum. Duas alemãs. Duas alemãs. Duas alemãs. Olha que incrível.
metas sérias de redução de emissão de carbono. Então, até 2035, a gente tem que reduzir... Isso na produção, Na produção e fornecedores também, na cadeia. tá bom? Então, até 2035, a gente tem que reduzir 80% em relação a 2019, e o plano é em 2040 zerar. Olha que incrível. Nossa. E isso tem a ver também com os produtos que a gente fabrica, né? Porque a Sim. ideia é zerar como um todo. Então, voltando, né? A ZF desenvolve, por exemplo, motores elétricos já acoplados no eixo. Então, tem várias tecnologias para atender esses veículos elétricos. Isso para a fábrica. Para linha leve, linha pesada, isso. Linha pesada já Também, existe. também. Ônibus Também, também. sim. Caminhão. Tem caminhão Grande. grande. Tudo porque é uma dificuldade, eu vejo. Mas daí para o caminhão, vocês estão indo com a solução do híbrido ou com a solução do elétrico ou ambos? Ambos. Porque Tá. depende da aplicação, depende... no último IA, a ZF apresentou algumas soluções lá muito legais. O que assim. é IA, Fernanda? É a feira, Do a setor de maior vocês. feira global de veículos, né, que acontece lá na Alemanha. Tá. Solução, por exemplo, que o caminhão ele é híbrido, Tá. e na hora de ele estacionar, ele é totalmente autônomo, e a parte depois que ele levanta, né, a caçamba, Sim, sim. ela é elétrica. Então, são várias soluções, Sim. dependendo da aplicação, eles vão combinando isso para poder ir reduzindo essas emissões, né? Olha que Muito incrível. legal, muito legal. É muita coisa. Marcelo, né? você é do setor, né? Eu venho do setor automotivo, 25 anos atuando nisso, e tem uma peculiaridade do nosso setor, que nós somos um setor sustentável. Em que sentido que nós somos sustentáveis? No sentido da reparação. Existe uma tendência, quando os ciclos econômicos são negativos, a tendência é que o dono do carro não vá comprar um carro novo e vá fazer a manutenção e preservação do seu bem. E isso é sustentável, a reparação é algo sustentável. Então, é importante a gente lembrar também que o setor automotivo ele é muitas vezes visto como vilão nas emissões, mas, por outro lado, ele tem uma conservação dos produtos com a reparação. Então, a gente não extrai É verdade. matéria-prima nova para fazer um novo carro, enquanto a gente está fazendo essa substituição. E também nós temos no Brasil a Política Nacional de Resíduos Sólidos, que é de 2010, e o Decreto 2012. Alguns produtos, como pneus, como baterias, o ciclo de vida é responsabilidade do fabricante. Sim. Então eu sempre pergunto, há quanto tempo você não vê um pneu jogado na rua? Que era algo Realmente, muito comum. era muito comum, verdade. Era muito comum. Então hoje... A engenharia reversa é obrigatória. exatamente, Lona esse de ciclo freio vida, lona de também, freio também embalagem de óleo, todos tem vários esses, então, produtos. a gente tem um lado, a gente estava discutindo, né, esses produtos que a gente não vê no automóvel. O que a gente costuma ver no automóvel? A gente vê o pneu, às vezes vê o lubrificante, às vezes vê a bateria, mas tem uma série de outros componentes que já tem esse ciclo de vida completo e essa logística reversa é responsável. Então, o nosso setor, ele aparentemente é vilão nas emissões, mas ele tem um outro lado que a gente não vê quando a gente leva o carro para a oficina, e 80% da manutenção veicular no Brasil é feita na oficina mecânica independente, aquela oficina do bairro. 80%, não é... então vocês têm que Essa comercializar para clientes de pequeno e médio porte. Sim, a gente tem os distribuidores, né, que daí vão fazendo, Existe, porque a é verdade. cadeia existe é uma grande. cadeia, você tem os verdade. atacadistas, eles têm essa capilaridade, mas a gente está atendendo ali na ponta, no interior do Brasil, alguém está fazendo manutenção. Sim. Então, esse é um trabalho que assim, as pessoas não enxergam, mas está no nosso dia a dia. Tanto que era um ponto que sempre se discutia no Brasil, né? Eu vou comprar tal marca porque a manutenção é Sim, nacional. sim. Isso. Porque daí todo Ainda motorista... hoje, motorista de caminhão também fala. Também. Não consigo comprar um carro hiper tecnológico que eu não tenho onde parar, que o pessoal não sabe ligar, Exatamente. reparar. Isso é muito verdade. Isso mudou muito. Nos últimos anos isso mudou muito. Com o advento da injeção eletrônica, isso mudou muito. Houve uma dúvida na injeção eletrônica, quem ia cuidar disso, se era o mecânico ou se era o autoelétrico, porque esse mecânico, começo dos anos 90, falava assim, eu não ponho a mão em fio, quem põe a mão em fio é o autoelétrico. Só que aí a injeção eletrônica fez com que ele tivesse que repensar a profissão dele. Sim, senão... Agora a tecnologia ia cuidar de bicicleta. Quem sou eu? Então essa transformação, hoje você não encontra nenhum veículo que fique parado numa oficina por falta de manutenção. Sim. Porque teve essa transformação também, né? Então, do ponto de vista... Esse é o maior desafio das oficinas Exato. hoje. Ok, Acompanhar
a evolução da tecnologia. Ah, é? Para fazer o diagnóstico bem, Fazer a manutenção, aplicar corretamente os produtos. Eu né? imagino que entra um carro chinês elétrico na oficina, o cara não sabe muito onde começar. Não, eles são muito, de certa Não? forma, muito tecnológicos em todo sentido. Nos sensores. Sim. Agora, conta uma coisa, Fernanda. Nessa construção do futuro que o Metel trouxe, vocês olham mobilidade de uma forma mais ampla. Uhum. O que está vindo? É a micromobilidade? Sim. É o carro que voa? O que vocês estão Bicicleta enxergando? elétrica, caminhão, híbrido. O Conta carro pra que gente. voa ainda a ZF não está nesse projeto, Sim. mas falando assim da micromobilidade, por exemplo, é um tema muito discutido e trabalhado, porque o que a gente hoje mesmo vindo para cá, a gente tem um trânsito, né, as grandes cidades elas não suportam mais veículos, né? Sim. Então essa eficiência dos diferentes modelos de mobilidade trabalhando em conjunto para a gente conseguir se locomover de uma forma mais confortável, né? Sim. Essa é a grande discussão e é onde a gente mais tem trabalhado para conseguir fazer com que esses, né, o trem, o ônibus, o carro, a Integração bicicleta, isso, consiga atender as pessoas para que a gente consiga ter uma mobilidade melhor, né? Uma vida menos dedicada, uma cidade menos dedicada ao carro, e sim às pessoas. Mesmo vocês estão pensando nisso. Sim. Curioso, né? Que o mercado a gente poderia pensar o contrário. Mas é Não. um bom sinal que eles estão pensando. Até o Isso fabricante que do componente. É real. Já tá na cadeia. Está na cadeia, Sim. exato. Agora, Fernanda, a gente percebe que as fabricantes estão criando modelos de negócio alternativos. Eu queria saber o quanto isso a empresa de vocês também segue. Hoje você consegue alugar um carro. Nos Estados Unidos tem inclusive algumas opções de você ser o dono do carro e colocar seu carro para alugar. Ou seja, você pode alugar da montadora da concessionária ao invés de comprar. Que é algo assim impensável há 10 anos atrás. E a própria pessoa, o particular, alugar o seu carro era uma coisa assim também, não vou alugar, lembra? Antes se dizia, eu não empresto meu carro para ninguém. Agora, como é que você vê isso, esse sentido do carro ser compartilhado? E se isso aumenta a dificuldade da troca e reposição? Se isso está na conta? Como é que Isso está, eu tenho um número, por exemplo, globalmente, né, a tendência falando sobre os serviços, né? Ok, como eu falei, há alguns anos a gente falava que a gente era uma indústria de autopeças. Hoje é muito mais do que isso, né? A gente também atua, por exemplo, no ecossistema da manutenção. O que é o ecossistema da manutenção? Olhando para a nossa cadeia, né? O distribuidor, o varejo, a oficina mecânica, o consumidor final, que pode ser um frotista ou um proprietário, pessoa física, ainda tem muita ineficiência de estoque, a gente não sabe, porque as pessoas não podem ficar com o veículo parado, mas muitas vezes elas ficam. Sim, falta peça. Então, mais recentemente, né, nos últimos 7 anos, a gente vem desenvolvendo, com a digitalização, algumas soluções e serviços para poder ajudar nessa integração da nossa cadeia. Então, a gente começou com um programa lá em 2017, que era o Amigo Bom de Peça, que é um programa para o mecânico, para treiná-lo. Porque imagina que nós temos cerca de 300 mil mecânicos, não oficinas, né? Oficinas, mais ou menos umas 80 mil, né, Marcelo? 75, 80 mil. Isso. Então, chegar com informação técnica para toda esse
Não é pessoal. fácil. Como é que você qualifica, capacita? Na América do Sul inteira, tô falando só do Brasil, mas imagina na América do Sul inteiro, né? E na hora que ele precisa, porque imagina que cada veículo tem as suas particularidades. Então, às vezes, quando entra, é muito comum você conversar com o mecânico e falar assim, dependendo do carro que entra na minha oficina, gela. Ah, tem isso? Sim. E aí a gente fez uma boa pesquisa, né? E a gente viu que os mecânicos já, em 2017, eles estavam no YouTube pesquisando. Só que eles Olha que perdiam legal. muito tempo fazendo essas pesquisas. E qual foi o upgrade Porque- disso? Imagina, ele entrava, assistia um vídeo, um pedacinho, não era o que ele queria. Aí quando era o que ele queria, ele falava, putz, será que eu posso confiar nesse vídeo, tem nessa isso, informação, né? Sim. Se a fonte é quente, né? É. E aí a gente fez, então, criou esse programa, que é um programa de treinamento online, com vídeos de 5 a 10 minutos, são vídeos curtinhos. E ele pode baixar também um e-book. E Que legal. ele faz uma provinha e a gente dá o certificado. Olha Ah, que só. legal. Então, para vocês terem uma ideia, nesses anos, né, a gente tem hoje 40 mil mecânicos cadastrados, são 190 mil certificados que a gente já emitiu, 6 milhões de visualizações dos vídeos, a gente está com 150 vídeos, assim, e nem só das linhas que a ZF fabrica, a gente já abriu porque a ideia é ajudar mesmo não o tá mecânico. específico Não, os componentes da ZF. não. É aberto para que a gente consiga resolver o problema mesmo do mecânico lá na oficina, né? De treinar os funcionários deles. Eles têm um outro problema também, que é, imagina que é muito comum o mecânico aprende a fazer a manutenção e aí ele sai para abrir a oficina dele. Então o proprietário fica naquele dilema, né? Eu vou investir nesse cara, ele vai aprender e ele vai virar meu concorrente. Então com o programa gratuito, a gente consegue melhorar Sim. o nível da manutenção, né? Para vocês estão olhando o mercado como um todo, Sim. seja quem... Porque não adianta você produzir uma peça de qualidade, a gente é muito reconhecido pela qualidade dos produtos, mas se a pessoa que vai aplicar não tiver o conhecimento, ela pode fazer algo errado. E aí a percepção fica no produto, né? Muitas vezes. Agora conta uma coisa, numa empresa que é B2B, vocês vendem para o distribuidor, vocês chegam a vender para o consumidor final? Não. Sempre tem uma empresa Tem. entre o consumidor Distribuidor, o e a varejo, mais ou menos assim. E como é que funciona? É um marketing mais orientado para feiras? É um marketing mais, como você disse, marketing de conteúdo especializado? Quais são as soluções que você traz? Então, a gente é muito... Tem a parte de relacionamento com o distribuidor. Tá. Então, a gente trabalha muito forte ali com São os grandes primeiros... clientes. Isso. Esses caras a gente trabalha para ajudá-los a vender. Tá. Né? Foi-se o tempo, no passado era assim, vende para o distribuidor e aí ele que se vire, né? Não funciona assim. A gente, na verdade, trabalha hoje para ajudar os distribuidores a vender, ajudar os mecânicos a fazer a manutenção e não só fazer a manutenção, mas também atender os clientes deles, né? Uma outra solução que a gente lançou é um aplicativo de agendamento de serviço. Ah, que legal. Então, hoje a gente tem 10 mil oficinas no Brasil e está disponível nas lojas de aplicativo, a pessoa pode baixar, ou na internet também, sem baixar aplicativo. Você consegue achar uma oficina que a ZF credenciou, né, cadastrou, e aí ali você começa toda a informação do seu carro, então não precisa mais do livrinho, né, de manutenção do carro. Dá para fazer tudo online nesse aplicativo. E aí você fica com o histórico de manutenção do seu veículo. Tem isso? Isso vai até o cliente final, então. Vai. Sim. Então Olha é um só. marketing que precisa histórico olhar. é muito legal. Sim. É interessante, E também, que ideia interessante, uma né? outra dificuldade do mecânico é assim, ele é muito bom em fazer a manutenção, mas atender o cliente nem sempre é o expertise dele. Sim. Então a gente tem vídeos, tem uma biblioteca de vídeos que explica para o cliente por que precisa ser feito o serviço. O que acontece legal. se ele não fizer. Olha, Então ele manda... puxar informação para o cliente e Sim. falar assim, ó... Ele vou te manda o explicar por que que orçamento e manda um vídeo da ZF. amortecedor é importante Exatamente. na segurança. E um conteúdo chancelado, né? E Porque era um grande isso. problema. Tu buscar no YouTube e quem fala. E uma coisa legal que a Fernanda trouxe, quando ela fala dessa mudança da mobilidade, que é, o Pedro falou, não, eu vou alugar meu carro. Hoje a mobilidade está saindo da posse para o uso. Eu não tenho mais a mobilidade como posse, como uso. Quando a gente põe numa perspectiva, são 3 bilhões de veículos no mundo. Sim.
Então você imagina que 10% disso vai estar na mão de locadora, são 300 milhões. Responsáveis por 50% da manutenção. Do transporte? Não, da manutenção. Da manutenção. Da manutenção. Consequentemente da manutenção Da também. manutenção. Milhagem e manutenção. Isso. É verdade. Sim, E aí, o que acontece? Hoje você tem algumas locadoras no Brasil que já estão credenciando oficinas. Sim, porque parte da experiência da locadora é a manutenção. É a manutenção. Eu Sim. tenho carro por Senão assinatura você há 5 frustra. anos. Sim, se não é bem feito, e eu já tive com algumas empresas. Às vezes é muito legal quando você fecha, você está usando, tá, mas na hora de mandar o carro para manutenção é um desastre. Você tem que ter uma experiência completa. É. Mas por enquanto o que eu ainda vejo, pelo menos os colegas que eu converso, tem o impeditivo do custo. Tá Olha, fechando a conta? já empata. Empata. Daí pensando que você não tem mais a dor de cabeça de quando você vai vender o Sim. carro, a desvalorização, a própria manutenção, seguro. Tá empatando Já. mesmo? Tá. É porque eu sempre tive essa dúvida, o que era antes com a energia renovável, lembra? Sim, Vou sim. colocar aqui o painel ou não? Qual Então é o você já... payback disso? Qual é o payback? Sim, Se tá empatando, já. é uma notícia incrível. E aí, justamente essa transição da posse para o uso. Não preciso mais. O médico, Isso o carro, é um caminho o sem carro volta, fica né, parado. Marcelo? Fica É. muito parado. Da A posse pro uso. gente usa 8% do tempo, não tem Exato, uma exato. conta assim? Assim, eu vim para cá, meu carro vai ficar estacionado aqui, depois É, eu vou usar de novo e ele poderia estar sendo utilizado por uma outra pessoa, Sim. porque o ativo está lá parado. E com o rendimento do que ele está sendo usado por outra pessoa, você paga os teus custos. Sim, Então, quem tem a propriedade tem um negócio, exato, Sim. não tem um bem parado. exato. Ô, Fernando, deixa eu mudar só um pouquinho e perguntar, quantas mulheres tem nesse setor automotivo? Então, Olha, a gente tem uma head de marketing, já gostei muito, Então, que é um setor mais masculino, super, né? super. Bom, já estamos aqui indo bem, começamos a entrevista. Olha, eu tava falando antes, né? Eu trabalho já no setor automotivo há 21, 22 anos. Então, assim, Melhorou? foi muito pior. Tá, beleza, melhorou. Foi muito Você pior. era a única mas, mulher? olha, praticamente isso. Né? Mas existe um movimento das empresas para aumentar a diversidade, né? Para promover a Que diversidade. legal. Então, na ZF mesmo, a gente tem um programa global, com metas também. Então, assim, é um tema super importante no nosso setor. Eu diria assim, na liderança, a gente está fraco ainda, né? Então, Mas é um tem caminho. espaço, sim, tem um espaço enorme ainda para percorrer, mas é melhor. Sim. Tem algumas... E uma coisa interessante, quando a gente pensa no setor como um todo, existem algumas lideranças femininas que são muito representativas e muito importantes. Uhum. Então, a gente tem a Ana Paula, que é a segunda geração de uma distribuidora, ela é a líder dessa operação, é um grande distribuidor. Você tem a própria Gisele lá na DPS em Curitiba, que ela também é a segunda geração, e são figuras que se destacam, figuras de ponta nas lideranças, né? Mas, de novo, ainda falta a gente podia falar muito mais exemplos aqui Sim. nessa transição. Isso. Em indústrias também a gente tem talvez uma presidente. Sim, Juliana? Então, assim, é um Tem um caminho longo ainda caminho a percorrer. se seguir. Todo mundo se conhece nesse setor? Pelo que eu entendi, sim. Ele chama pelo nome. E pelo primeiro Pelo nome. primeiro nome, isso. Porque assim, a gente é um setor que não tem tanta visibilidade, a gente não está em bens de consumo, a gente é um setor que é muito Os entre bastidores. nós, muito entre nós, muito essa questão de distribuição, então acaba sendo mais próximo, né? A Fernanda falou em 21, eu estou a 30, então você acaba conhecendo essas pessoas aí todas. Fernanda, muito legal ter você aqui com a gente. Parabéns Eu pela agradeço. liderança feminina na empresa. Foi muito bacana conhecer esse setor. Os Eu números, agradeço. estou impressionado de eu não conhecer a ZF antes da entrevista. Não, eu aprendi muito aqui Aprendi hoje, muito mesmo. Obrigado, Bom, Fernanda. obrigada, viu? Nota Obrigada. 10. Obrigado.